Boa tarde, gente, tudo bem? Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem, não? Está todo mundo me ouvindo? Vamos dar um som ok para eu saber que está todo mundo me ouvindo bem. Por favor. Aí no chat do lado, ok, Luiz, ok. A Patrício Luiz. O Tou, esse eu não sei. A Laura, ok. Tudo certinho, gente? Então, podemos começar? Vamos lá? Pessoal, antes de eu começar, eu só queria saber o seguinte, de onde é que nós estamos falando hoje? Eu, tradicionalmente, para quem já acompanha aqui as operações da Bracomex, eu geralmente estou ou no Recife ou em São Paulo, né? Hoje, especialmente, eu estou no Rio Grande do Sul. Estou falando aqui do Rio Grande. E aí, vocês são de onde? Só para eu ter uma ideia de onde é que nós estamos falando. A Patrícia, o Luiz aqui está perto de mim, legal, a Patrícia lá em Recife, junto. Quem mais? Cláudio do Rio, o Oliveira Miranda de Uberlândia, olha lá, Bacarena, Pará, legal, mais gente em São Paulo, Rio Teresina, bacana, pessoal, estamos falando do Brasil inteiro. Bom, então vamos começar a trabalhar, gente? Seguinte, nossa última apresentação do ano, a gente vai falar um pouquinho das oportunidades profissionais e empresariais no comércio exterior, tá? Antes disso, eu vou fazer aquela breve apresentação rapidinha, né? Eu sou bacharel em administração, né? Fiz um mestrado lá na Bond College no Canadá, na área de relações internacionais. Depois fiz um MBA na Embi Morumbi, em São Paulo. Fiz um segundo mestrado na Federal de Pernambuco, terminei em 2013. E sou certificado PPG. Atualmente eu sou diretor-geral do CDEP Business School. Hoje o CDEP é a principal escola do Norte e Nordeste do Brasil, já há 12 anos, né? Considerado o principal centro de negócios do Norte e Nordeste. E sou gestor da área de pós-graduação, tanto os MBAs, especializações da Abracomex, tá? Mas essa história aqui, ela é para inglês ver, para entender direitinho quem que eu sou, essa apresentação é mais importante, tá? Eu sou completamente viciado em Coca-Cola, sou corintiano doente, sou pai desse meninão aqui embaixo, ó, que é o João, e sou padrinho dessa outra boniteza aqui, que é a Bruna. Então, essas informações são mais relevantes a meu respeito. Apresentações feitas, vamos começar a trabalhar. Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer uma abordagem histórica para entender um pouquinho o que aconteceu e aí onde que nós estamos e aí como é que esse conjunto de cenários eles apresentam uma condição única, eu diria, para profissionais da área de comércio exterior. Então, o primeiro ponto que a gente precisa começar a entender, ele é o seguinte, nos últimos 20 anos, aqui antes disso, gente, eu vou fazer um break muito claro. Nós vamos falar um pouquinho, fazer um contexto histórico até 2010 e depois a gente fala pós 2010, tá? Que é onde a gente está inserido agora. E a gente está falando muito de estrutura de crise, de dificuldades, etc. Entretanto, é fundamental a gente entender que o que está acontecendo aqui era muito fácil de ser previsto, né? Algumas organizações, por exemplo, conseguiram se antecipar a esse processo e nesses 2 últimos anos que no Brasil a coisa aparentemente ficou bastante complicada para alguns setores, a gente tem algumas ilhas, né, corporativas que começam muito bem. Organizações que optaram pela internacionalização, por exemplo, geralmente estão capitaneando esse processo. Tá bem? Pessoal, antes da gente dar continuidade aqui, eu queria mais um ok. Estamos bem por enquanto? Se vocês vão me posicionando aí para eu ter certeza que eu não estou falando sozinho. Opa, opa. Cláudio, ok. Vendas Brasil, ok. Patrícia, ok. Luiz, ok. A Maria, ok. O Dário, ok. Legal, então vamos continuar, gente? Muito bem. O que a gente basicamente viu a partir da final da década de 80, já comecinho da década de 90, no mundo inteiro? O mundo, nesses últimos 26 anos, eu diria, passou por um momento de geração de riquezas nunca antes visto na história da humanidade, né? E esse processo de enriquecimento das organizações e dos países, principalmente, que consequentemente resultaram em resultados favoráveis para as pessoas, né, para a população como um todo, ele teve 2 cenários importantes e são fundamentais. O primeiro deles é que a gente viu uma ruptura no mundo, com queda de uma grande superpotência, né, que nós estamos falando especificamente da questão da União Soviética, e nesses últimos 26 anos nós vimos o surgimento de uma outra superpotência que posiciona-se dentro do hemisfério global numa condição um pouquinho diferenciada. Nós estamos falando, obviamente, aqui especificamente, na verdade, né, da China.
E nesse processo, o que a gente começou a ver? Nós vimos que a China se tornou o grande parque industrial do planeta. Então, esse processo onde organizações globais passam a terceirizar sua estrutura de produção na China e depois passam a fazer importação de produtos acabados e manufaturados, ele basicamente tem um processo revolucionário dentro da modalidade de organização que as empresas passam a adotar ao longo do tempo. No caso específico do Brasil, isso para a gente também não foi diferente, não. A gente surfou muito bem essa onda, né? Então, enquanto a China parecia ser a locomotiva do mundo e produzir todos os bens industriais, a grande maioria deles consumidos no planeta, a gente se deu muito bem nessa história. De que maneira? Nós éramos, e ainda somos, né, grandes produtores de matéria-prima, de commodities, e o nosso volume de exportação ele passa a ser absurdo, principalmente em termos de exportações para a China, de elementos como minério de ferro, como soja, ou seja, insumos básicos para a estrutura de produção. O que a gente consegue basicamente ver é que nesse cenário, quando a gente começa a fazer uma estrutura de análise de PIB do país, e aqui, obviamente, eu estou descartando 15 e 16, vocês vão notar que aqui em 16 nós estamos falando de incremento de 1%, tá? Como nós não fechamos 2016 ainda, a gente já sabe que o PIB foi negativo, eu estou usando aqui as expectativas que a gente tinha no começo do ano. Mas, de qualquer maneira, elas são importantes a gente entender. Então, quando a gente começa a fazer esse recorte de 2000 para frente, a gente começa a perceber que o PIB do país ele passa a crescer de forma quase que ininterrupta, né? Em alguns anos mais, alguns anos menos. De 2004 até 2008 a gente tem um crescimento bastante substancial e robusto, exceçãozinha feita em 2009, né? Onde a gente teve o boom da crise global. Automaticamente em 2010 o processo já passa a ter um crescimento bem maior. Só que a partir daí a gente já passa a ver um processo de queda bastante substancial, né? Até chegando lá no 1,5 negativo de 2015, agora a gente já tem alguns analistas falando em menos 2,8 com relação a 2016. O que esse processo ele significa na essência, né? Na essência, o que significa é que quando a gente começava a pensar na modelagem estrutural do país, o que a gente tinha era grandes investimentos na área agrícola, na área de commodities em geral, e aí eu faço de novo aquele recorte porque nós estávamos falando da China, né? Em termos de venda de commodities e matéria-prima para a industrialização, a área de petróleo com grande investimento, a gente viu toda a questão do pré-sal sendo colocada, a área de tecnologia de sistemas, né, em algumas regiões específicas do Brasil, também com grande estrutura de crescimento, parte de transporte, e aí devido à Copa do Mundo e Olimpíadas, um grande investimento na área turística. Então, basicamente, o que nós estávamos falando é que até 2010, o nosso volume de investimento e automaticamente de geração de riqueza desse país, ele estava dentro dessas áreas, das quais são áreas extremamente tradicionais do país já. Então, a gente há anos, a gente já é uma potência agrícola, grande produtor de commodity, a questão do pré-sal, ou seja, do petróleo, né, com a Petrobras aí data da década de 60. Então, até 2010, esse processo ele estava, eu diria, controlado. O que passa a acontecer a partir de 2010, né? Esse pós-2010? A gente tem o grande crash, né, da economia americana e, consequentemente, uma desaceleração no planeta inteiro. Esse processo passa a desacelerar, consequentemente, aquilo que a gente fazia bem, né, como a gente estava falando agora, que era a estrutura agrícola, de commodities em geral, grande necessidade por óleo, passa a cair e automaticamente o país passa a apresentar novos desafios. Dentro desse conceito de novos desafios, é importante a gente entender um pouquinho como é que funciona a questão de composição do PIB do país, né? Até para a gente entender aonde é que a gente está se metendo nessa história. Então, repito, pós-2010, a gente passa a ter uma desaceleração, principalmente no nosso principal mercado, que era o mercado asiático, mais especificamente na China. A estrutura de indústria, ela passa a ter queda, ou seja, de participação do PIB. A estrutura de agropecuária passa a ter queda também. E aí a gente mantém uma estrutura de serviços que, por uma questão conceitual, ela está diretamente atrelada a uma modelagem de consumo interno. E nós vamos entender qual que é a grande dificuldade que a gente tem em termos de geração de riqueza, uma vez que a nossa economia está baseada em quase 2/3 da sua estrutura, da sua força de desenvolvimento, da sua força motriz na área de serviços, e a gente não internacionaliza absolutamente nada disso, uma vez que o país passa a perder competitividade pelos seus mercados lá fora, automaticamente a gente passa a sentir o efeito disso internamente. Então, esse processo aqui, gente, ele é uma forma, obviamente, muito
rápida, né, muito resumida, de explicar um pouquinho o que está acontecendo e quais são as razões pelas quais nós estamos vivendo esse momento agora, que a gente, algumas pessoas chamam de crise, né, de crise econômica. Eu particularmente prefiro chamá-la de reposicionamento corporativo. Gostaria de reenfatizar, né? Enquanto a gente passa a ter uma série de indústrias, uma série de organizações passando por problemas esse ano, a gente tem algumas outras organizações que conseguiram identificar nesse cenário um conjunto enorme de oportunidades. Nossa ideia, nosso conceito, qual que é? É mostrar para vocês quais são essas oportunidades e como que a estrutura de internacionalização e, consequentemente, de comércio exterior, elas podem ajudar esse processo. Tá bom? Rapaziada, estamos bem por enquanto ou não? Estamos bem? Preciso de um feedback aí, gente. Me ajudem, por favor. E aí? Cláudio, estamos bem? Ih, Claudião, estamos sozinhos então, hein? Ok. O SL Dias está ok. A Maria tranquilo. Devemos Brasil bacana. O Dário ok. Muito bem, o Railton. Ok, então vamos lá. Então, continuando. Bom, entendemos esse cenário. Então, o segundo ponto agora é a gente dar uma olhada, entender um pouquinho como é que funciona o mapa estruturante do Brasil, né? Quando a gente começa a pegar o conjunto de organizações do Brasil, a gente começa a chegar em alguns elementos que são importantes. O primeiro deles é o seguinte. Segundo o Sebrae, que publicou essa pesquisa o ano passado, 99% das empresas atuantes no país elas são micro e pequenas empresas. Essas organizações elas geram 52% do conjunto do montante total de empregos formais e representam 40% da massa salarial do país. Além disso, contribuem para 1/4 do PIB, são responsáveis por 70% das novas vagas geradas por mês, entretanto, participam apenas de 1% do volume de exportações total. Então, se a gente voltar um pouquinho para aquele dado anterior, quando a gente começa a dar uma dessecada, eu diria aqui de forma bem breve, do PIB, né? E essas empresas elas estão localizadas basicamente aqui no setor de serviços, uma vez que a gente passa a ter desaceleração econômica no país, porque a gente deixa de vender nossas bases industriais e agropecuárias para os grandes mercados. E 99% dessas empresas são micro e pequenas empresas que participam apenas de 1% das exportações, a gente passa a ter problema. Então, quando a gente começa a falar de possibilidade, de perspectiva, de aumento de negócio, de aumento de volume, de nova estruturação, ou seja, de busca de novos mercados, e aí a exportação ela passa a fazer parte fundamental desse processo, qualquer modelo de política que não envolva as micro e pequenas empresas, ela passa a ter um alcance muito pequeno. Ou seja, a gente estrutura políticas para apenas 1% das empresas, enquanto a grande maioria das empresas brasileiras passa a ter dificuldade em termos de atuação internacional. E aí volta. O mercado restringe internamente, a gente passa a ter a necessidade de buscar novos mercados. Esse cenário que a gente está pintando aqui agora, eu gosto de chamá-lo de novos tempos. E aí eu queria explicar para vocês, por exemplo, como é que essa estrutura funciona. Vou mostrar algumas empresas para vocês aqui, que vocês já devem conhecê-las, tá? Aqui é a Rapidão Cometa, temos a Nordeste Segurança, temos a Coblitz, uma grande empresa da área de engenharia pesada, e lá o Bom Preço, lá o mercado, que a maioria de vocês deve conhecer. Pessoal, qual que é o fator comum e evidência dessas empresas aqui? Ou seja, o que elas têm em comum? O que elas têm em comum é que todas essas empresas eram grandes empresas locais, regionais, né? Que coincidentemente, só por uma questão óbvia, né? Eu moro lá no Recife, estou trazendo grandes organizações locais lá de Pernambuco, mas que tinham atuação nacional, e todas elas deixaram de ser empresas nacionais e passaram a fazer parte desse grande mundo globalizado. Então a Rapidão Cometa vira FedEx, a Nordeste Segurança vira Prosegur, a Coblitz vira Areva e o Bom Preço vira Walmart. Então, dentro desse conceito de internacionalização das grandes empresas, a gente faltou mexer nas pequenas. E aí, quando a gente deixa de atuar dentro daqueles 99% das organizações, o país perde fôlego com relação à sua estrutura de economia. E aí a gente questiona, né? Nós vivemos um tempo de grande pujança aí, e aparentemente a coisa fez assim, né?
E aí a primeira pergunta que a gente tem é se isso é bom. E eu queria só fazer um esclarecimento para definir um pouquinho o que eu quero dizer com bom. E o conceito basicamente é, esse modelo que a gente acabou de ver, de estruturação das grandes empresas para a internacionalização, de transformar essas empresas em grandes players, né, globais, esse modelo fez com que o país se tornasse mais competitivo, inovador e integrado? E aí, obviamente, a gente passa a ver que a resposta é não. E aí eu vou repetir de novo. E o porquê não? Porque a gente trabalhou, eu vou voltar lá para o slide anterior, com apenas 1% do conjunto das organizações. E nós esquecemos da grande massa, que são as micro e pequenas empresas. Então, quando a gente começa a falar em termos de conjunto de oportunidades, de internacionalização de empresas e da análise desse processo, o primeiro ponto que a gente começa a entender é que o conjunto de oportunidades, o grande conjunto de oportunidades, ele está diretamente atrelado à capacidade que nós, como gestores da área internacional, teremos de internacionalizar nossas pequenas e microempresas. Em internacionalizando nossas pequenas e microempresas, nós estamos falando basicamente da internacionalização da área de serviços. Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso, né? Quais são os passos para fazer isso? Como é que a gente vai conseguir abraçar essas oportunidades no sentido de fazer com que esse conjunto absurdo de organizações possam ter uma fatia maior de mercado por meio da expansão das suas atividades em outros países? Pessoal, por enquanto, estamos bem? Está tranquilo? Estamos acompanhando certinho? Preciso aí de um feedback de novo. Vamos lá, Cláudio, você que é o meu feedbacker original aí. Muito bem. Cláudio, ok. O Igor, ok. Quem mais, gente? SL Dias também. Bacana. Pedro Ornelis Dias, legal. A Patrícia Mello também agora está ok. O Celso, muito bem. MGA Bay, legal, bacana. Bom, pessoal, então vamos continuar? Bom, aí, onde é que estão os nossos desafios, né? Eu geralmente chamo esses desafios de gargalos estruturais. E a gente começa a pensar um pouquinho nessa estrutura. O primeiro ponto, eu vou voltar para o comecinho lá da nossa conversa, tá? Até 2010, a gente estava sendo demandado um conjunto de atividades que a gente tradicionalmente já tinha expertise, que era na área, basicamente, de commodities da área agropecuária. Daí, tranquilo. O que acontece a partir de 2010? A gente tem retração da economia americana, menor nível de produção por parte da China, menos estrutura de compra, e a gente tem os reflexos agora. Qual foi o gargalo central dessa história? O primeiro ponto, mudou a modelagem de negócio. Então, aquilo que a gente sempre fez, deixou de ser atrativo para os mercados tradicionais que compravam nosso produto. Né? Então, a gente perdeu um pouquinho essa estrutura. Ou seja, a gente focou de novo com estruturas enormes, gigantescas, de vendas por parte de 1% das organizações, esquecemos das pequenas, essas pequenas ficaram estranguladas dentro de mercado interno e, consequentemente, a gente sente os reflexos agora. Parte desse problema aconteceu por quê? De novo, por escassez de formação de capital humano. Né? E aí você vai começar a ver que a gente tem um sequenciamento de ações agora, que eles passam a ser basicamente um consequência do outro. Então, muda a forma de fazer negócio, o conjunto de necessidades. A gente não forma capital humano global para atuar dentro desse novo contexto de internacionalização das nossas empresas. E a partir de então a gente começa a criar, primeiro, um nível de competitividade muito baixo quando comparado com organizações de outros países. Né? O segundo ponto é, essa estrutura de capital humano não apropriado e baixo nível de competitividade faz com que a nossa estrutura de ambiente de negócio torne extremamente difusa. Nossas empresas são pouco internacionalizadas, consequentemente a gente apresenta falhas em práticas de gestão básicas, e a gente volta a gerar um processo de adensamento de redes e cidades. A gente passou por um período onde a nossa ideia era interiorizar um pouco o desenvolvimento. Isso aconteceu, por exemplo, especificamente no Nordeste do Brasil, com algumas estruturas muito focadas em Caruaru, em Pernambuco, em Campina Grande, em Juazeiro, na Bahia. E automaticamente, quando esses processos passam a ser estrangulados, as micro e pequenas empresas basicamente atuando na área de serviço, falta dinheiro, o que acontece? Você passa a ter um pulo de volta para as cidades
E aí, para quem mora em, enfim, qualquer grande cidade do Brasil, vou começar lá de cima, Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador, para falar do Nordeste, no Centro-Oeste, mesma coisa, no Sudeste, então, não se fala. Hoje, como eu falei para vocês, eu estou aqui no Sul, então a gente percebe que até cidades médias, né, por exemplo, como Caxias do Sul, passam a apresentar problemas desse tipo de estruturação, né, as cidades cresceram muito, sem a real necessidade de infraestrutura, e aí a gente passa a apresentar esse conjunto de gargalos estruturais. Então, gestores, vamos lá. Qual que é o nosso grande desafio? O primeiro deles, entender que a modelagem de negócio mudou. A partir de então, o foco na formação de capital humano tem que ser totalmente alterado. Esse foco alterado é o que pode nos gerar maior nível de competitividade, redução de difusão do ambiente de negócio, aumento da internacionalização das nossas empresas, o que vai levar diretamente a melhores práticas de gestão e uma redução do adensamento das redes de cidades, fazendo que a gente tenha um processo de desenvolvimento maior, eu diria, dentro do conceito total de crescimento do país. Bom, quais são os cenários, né? Aqui nós temos 4 cenários. A gente tem um primeiro cenário que é de geração de um salto de prosperidade. Tem um monte de gente que fala que a gente perdeu a janela de oportunidade. Eu, pessoalmente, já tenho escrito algumas coisas, eu não sou tão cético. Eu acho que a gente ainda tem um conjunto absurdo de possibilidade de geração de novos modelos e cenários econômicos favoráveis, gerando um nível de prosperidade grande, né, em termos de desenvolvimento regional. Entretanto, aquela estrutura anterior ela precisa ser corrigida. O ponto número 2 é onde muita gente vem batendo na tecla hoje, que fala especificamente do desperdício de oportunidades. O terceiro ponto é a gente crescer com barreiras, e o quarto ponto é a gente realizar, ou infelizmente chegar no que a gente chama de declínio econômico. O que eu, especificamente, aqui na Abracomex, a gente vem desenhando? É a criação de modelos e novos negócios com a possibilidade de geração de prosperidade para as organizações que compreendam a internacionalização das suas atividades como uma possibilidade real de desenvolvimento estruturado para os seus negócios. Tá bom, gente? Queria agora mais um feedback aí do pessoal. Como é que nós estamos? Estamos bem? Estamos acompanhando? Tá legal. Cláudio de novo. Obrigado, Claudião. Claudião me ajudando aí nos meus feedbacks. Quem mais, gente? Também a Maria, ok. Patrícia. O Léo, beleza. Bacana. O Tiagão também. Obrigado, Tiago. Obrigado, Guilherme aí. Amix Comercial. Então, vamos lá, gente? Porque a gente agora começou a aprender o cenário. Se aprendemos o cenário, o que eu queria mostrar para vocês agora? Que a gente tem uma proposta para essa história, né? Esse aí eu diria que é o ponto central. Qual que é a proposta central? A gente tem algumas brincadeiras que a gente usa aqui de jargão, né? Na nossa área. E a que eu queria começar a estruturar agora é muito simples. É internacionalize-se ou morra. Ou seja, ou a gente começa a estruturar nossas organizações para atuarem de forma consistente dentro do ambiente global, ou a gente vai passar a ter um grande conjunto de problemas. Existem algumas informações nos últimos anos que elas são bastante difusas. E aí tem uma dica que a gente sempre utiliza na área acadêmica, que é a seguinte: a gente nunca pode analisar um único dado e tomar decisão baseado nele. Portanto, a gente consiga triangular alguns dados. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Para a gente começar a entender o cenário, esse aqui é um dado que ele passa de 2015 para a gente, e ele mostra a participação do Brasil dentro do conceito de exportadores mundiais, ou seja, o quanto que a gente representa do mercado internacional de comércio exterior. E a gente vai perceber que o Brasil aqui, conforme ele está delimitado, né, ele está marcado em vermelhinho aí, nós somos o 22º país dentro da escala de exportação. E a gente está atrás de países como a Holanda, a Bélgica, Hong Kong, Singapura, Taiwan, países, por exemplo, como o México, mais ou menos do tamanho da gente, né, um nível de exportação maior, que a Espanha. E o país hoje participa de 1,3% do total das exportações mundiais. Tá? Agora, quando a gente pega esse dado e começa a analisar o dado, a gente começa a perceber que tem algumas questões que são bastante interessantes.
A primeira delas é, quando a gente faz uma análise de 2013, aí eu não fiz 15, 14, 15, 16, só para a gente não ter dados estruturados em detrimento da crise. Mas eu quero pegar esse trecho de 10 anos aqui. A gente começa a perceber que em 2004, aqui a gente ainda estava lá no governo Lula, né? O país exportava 97 bilhões de dólares ano, né? E aí você começa a perceber que o nível de crescimento das exportações brasileiras, ele passa a ser quase que exponencial. Até que a gente chega em 2013 com mais ou menos 250 bilhões de dólares de exportações. Então, fazendo uma analogia muito simples e rápida aqui, nós estamos falando que em 10 anos a gente conseguiu triplicar o nosso volume de exportações. Isso, teoricamente, seria um bom sinal. Concordam aí, pessoal? Ou seja, a gente está no caminho certo, né? Se a gente consegue, em 10 anos, triplicar o volume de exportações, isso é bom. Porém, Maria, dá uma olhada no segundo dado, como eu falei para vocês, que a gente não pode analisar um dado de forma isolada. Quando a gente começa a pegar a nossa participação no volume de exportações, a gente vai compreender que em 2004, a gente representava por volta de 1% do volume de exportações, vendendo 97 bilhões. E em 2013, depois que a gente triplicou o volume, você vai perceber que a nossa participação ela continua em torno do 1%, aqui com aquele 1,3% que a gente viu lá na nossa tela inicial. Então, qual é a conclusão que a gente começa a chegar nessa história aqui? Que embora a gente tenha um processo de crescimento exponencial, em termos de volume, o que nós fizemos foi meramente acompanhar o processo de expansão internacional do comércio global. Ou seja, nós não fizemos nada. O mercado como um todo cresceu, a gente manteve exatamente a mesma participação e, consequentemente, a gente teve crescimento exponencial. Ou seja, vou voltar para o dado que a gente começou a nossa conversa. Enquanto a gente tinha uma estrutura de economia superaquecida, que as vendas vinham sozinhas, a gente foi crescendo mais. Quando a gente precisou desenvolver novos mercados e novas estruturas, aí automaticamente a gente passou a enfrentar os problemas que a gente está encontrando hoje. Tá bom, gente? Pessoal, tá claro isso aqui? Ou seja, aumentou, mas nós não fizemos nada para isso. E agora está na hora de entrar profissionais como nós para fazer com que esse processo possa ser alterado e, consequentemente, a gente ter uma expansão bem considerável das nossas atividades. Lembrando de novo, se a gente não pensar na internacionalização das micro e pequenas empresas, todo o trabalho que nós estamos fazendo é balela, ok? Exatamente, Patrícia, basicamente isso. Pessoal, posso dar um exemplo? Podemos? E aí, só por uma questão, de novo, óbvia, para facilitar a minha vida, eu vou usar como exemplo o meu querido estado de Pernambuco, lá, terra onde eu moro. Podemos? Muito bem. Por que eu estou usando Pernambuco? Porque vou voltar agora só uma conotação. Para quem não é do Nordeste, vocês já devem ter ouvido que nos últimos 10 anos o Nordeste passou por um processo de crescimento exponencial, né? Volume de negócio cresceu, quantidade de novos business chegando, crescimento de PIB, enfim. Especificamente, em Pernambuco, a gente teve uma estrutura de crescimento que ela foi bastante interessante. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Bom, primeiro dado, ele é o seguinte. Quando a gente pega as estruturas em termos de participação em comércio exterior, eu queria fazer aqui, ó, guardar São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Rio e Paraná. Quero parar aqui, tá bom? Até aqui nós estamos falando que esses 5 estados, eles representam por volta de 70% do conjunto de exportações do país. Quando a gente pega Pernambuco, e aí a razão também de escolher Pernambuco, além de eu morar lá, é o fato de mostrar que Pernambuco é bem parecido com o Brasil. Ó. Estamos aqui por volta de 1% da participação das exportações. Então, vamos de novo. Vamos falar especificamente de um estado que representa, para o conjunto de exportações brasileiras, o mesmo volume de exportações que o Brasil participa no mercado global. Tudo bem? Agora, olha que bacana isso aqui.
Enquanto a gente pega que o estado de Pernambuco hoje participa com 0,82 do conjunto de exportações do país, quando a gente entra no segundo dado de análise, que são as estruturas de variação de um ano para o outro, a gente começa a entender que de 2012 para 2013, Pernambuco foi o estado que apresentou maior variação, ou seja, o estado cresceu 51%. Então, quando a gente volta para o dado anterior e a gente começa a entender que o estado hoje participa com 0,82, imagina como é que isso aqui não tinha sido no ano anterior com menos 51%. E aí, para entender o resultado dessa história, ou seja, como é que pode o Estado que recebeu um volume absurdo de oportunidades de recursos de investimento, sejam eles públicos e privados, cresceu 51% do seu volume de internacionalização e só representa 0,8% do conjunto de exportações. E aí eu vou dar o segredo para vocês. E esse dado aqui é o que determina exatamente a razão pela qual, mesmo com todo o crescimento, mesmo com expansão de 51%, o estado de Pernambuco, por exemplo, tem uma participação tão baixa. 78,81%, senhoras e senhores, ou seja, quase 81% das exportações pernambucanas estão concentradas em apenas 10 empresas. Vou repetir isso. 10 empresas concentram 80% do volume total de exportações do Estado. E, obviamente, todas elas são grandes. Tá claro aí, gente? Onde é que está o problema? Bom, para não falar que todas as notícias foram ruins, eu vou dar a chave do segredo aqui para vocês agora. A chave do cofre. Né? Como é que a gente sai desse atoleiro aí e começa a gerar enormes resultados, obviamente levando a internacionalização como uma determinada estrutura de solução dessas questões e automaticamente não de prolongamento desse processo todo. Bom, para explicar isso aqui, eu queria apresentar para vocês um modelo metodológico que a gente utiliza, tanto lá no CEDEP, lá onde eu trabalho, né, como aqui na Bracomex também, que é o modelo do PLC. E o PLC, gente, é uma siglazinha chamada Professional Life Cycle, o ciclo de vida profissional. O que é o PLC? O PLC ele é muito simples de compreender. Ele é um modelo estruturado de um sociólogo austríaco chamado Mark Huberman. E o Huberman ele foi fazer uma pesquisa, lá em 94, que ele queria entender o seguinte: como é que a gente determina sucesso, seja ele pessoal, organizacional, departamental, divisional? É basicamente o que? Um processo de verticalização, né? Ou seja, subir. Pensa na tua carreira, por exemplo. O que é ser bem-sucedido? É ter o posto mais alto da história? E aí o Huberman ele foi fazer uma pesquisa com uma categoria muito específica, né? Com professores. E aí o Huberman chegou numa conclusão que não necessariamente a tradução de sucesso está atrelado com a possibilidade de você verticalizar teu negócio, tua carreira, teu departamento ou tua divisão. E aí esse aqui é o modelinho do PLC. E eu vou tentar explicar ele para vocês aqui agora, tá bom? Bom, pessoal, tá vendo essa seta azul aqui, ó? Essa seta azul é o próprio PLC, ou seja, é o ciclo de vida profissional. É a nossa vida, digamos. Aí o Huberman faz aqui, ó, nessa seta vermelha. Pessoal, vocês estão vendo essa setinha vermelha aqui que eu estou passando o mouse em cima, né? Ele marca exatamente nesse ponto aqui o momento que ele chama de T0. T de tatu, zero. E o que é esse T0? Esse T0, ele nada mais, nada menos, é o agora. Ou seja, é o porquê que eu sou exatamente como eu sou. Por que a minha vida é desse jeito? Por que eu sou assim? E assim sucessivamente. E aí o que o Huberman chegou na conclusão? É que esse momento T0, ou seja, agora como eu sou, ou seja, o que eu represento, ele é simplesmente uma representação, uma tradução de decisões e ações que eu tomei ao longo da minha vida e que refletem exatamente nisso que eu sou agora. Tá claro? Então, em outras palavras, eu, professor Caio, a minha empresa, o CEDEP, a Bracomex, as minhas relações
Elas são do jeito que elas são por uma questão muito simples, pelas ações e decisões que eu tomei lá atrás. Tranquilo? Tá fácil? Beleza por isso? Bom, qual que é o problema dessa questão? É que a gente que é brasileiro aqui, a gente tem um provérbio que ele diz o seguinte: você não está feliz com a sua vida? Mude. Só que, de acordo com o PLC, não tem absolutamente nada que você possa fazer nesse momento que seja capaz de mudar o teu status atual. E o porquê? Porque todas as ações que a gente tomar a partir desse momento, elas passam a refletir lá na frente. Então, a questão central aqui agora é a gente definir o seguinte: nós não temos mais a possibilidade de ajudá-los a resolver os problemas que vocês se meteram. O que a gente está pregando a partir de agora é quais são as ações que nós vamos tomar para a nossa carreira, para as nossas empresas e para os nossos negócios, para que a gente possa ter um reflexo diferente lá na frente. E esse reflexo diferente lá na frente, para profissional da área de comércio exterior, ele está diretamente atrelado a desenvolvimento de competências globais de micro e pequenas empresas. E é aí onde está o pote de ouro, pessoal. Para que a gente vai se matar para trabalhar dentro daquele escopo de 1% das empresas que se internacionalizam, quando a gente tem um mercadão desse tamanho, com 99% que precisam de expansão internacional e não sabem como fazer? E aí o PLC dá essa dica para a gente. O que começou a faltar aqui na história agora? E como é que eu faço para internacionalizar nossas empresas? Aí a gente entra dentro do MCAE, né, que é o modelo contextualizado de apoio à exportação, que foi pauta aqui da minha tese lá no mestrado, né, que determina exatamente como a gente deve agir dentro desse processo de internacionalização das empresas. Por alguma razão específica, a gente no Brasil aprendeu que o comércio exterior está atrelado com logística, com frete, né? Ou seja, pegar a carga de um ponto e levar para o outro. Nós vamos perceber que isso só faz parte pequena do processo como um todo. Porque o nosso desafio, onde é que ele está? Primeiro, na possibilidade que a gente tem de preparar as empresas. E como é que a gente faz isso? Definindo um programa único de internacionalização, adaptando esse programa para as regiões específicas. É importante entender que nós temos regiões que já têm expertise histórico de exportação e outras que não têm. Então, se a gente está em status separados, é importante que a gente tenha projetos específicos para cada região. E o terceiro ponto é a seleção dos agentes. Como agentes aqui, obviamente, eu me refiro às empresas. Então, o primeiro ponto é preparar o país, a nossa região e as empresas para que elas compreendam a importância de passar a se internacionalizar. Feito isso, a gente entra no segundo momento, que é o momento de formação corporativa. Então, primeiro, precisamos formar as empresas, precisamos formar os profissionais, os agentes que vão trabalhar, dentro do modelo brasileiro de comércio exterior. Empresas preparadas, empresas formadas, agora a gente vai para a execução. O que significa execução? Primeiro ponto, como é que eu identifico o mercado? Como é que eu identifico no exterior um cliente que queira comprar o que eu vendo? Cliente identificado, como é que eu formato o meu produto para esse consumidor? Produto formatado, agora vamos fazer a missão internacional, vamos lá vender. Produto vendido, agora vamos operacionalizar, ou seja, vamos levar o produto até esse cliente. Produto levado, tem que ter a estrutura de pós-venda. Tem uma regra muito clara, pessoal, em gestão de negócios internacionais, que é o seguinte: não importa quem você seja, o que você venda, onde você esteja, ninguém ganha dinheiro na primeira operação. E o porquê não? Porque na primeira operação incidem os custos e todas essas histórias aqui, ó. Então, o que é um bom profissional na área internacional? É aquele profissional que eu costumo brincar, que recebe o e-mail. E é aqui onde está a nossa estrutura de pós-venda. O que é o e-mail? É quando a gente recebe assim: Caio, sabe aquele conjunto de cadeiras que você me mandou o mês passado? Manda mais 10 mil. E a gente responde: ok, produz e manda. Não tem necessidade de fazer todo o processo. E a última etapa é a área de cobrança internacional. Então, voltando, pessoal, nós estávamos falando no começo das nossas atividades aqui das oportunidades, né? E desafios para o nosso setor. Quais são eles?
é estruturar a preparação, formar essa galera toda aí e executar isso dentro desses 6 modelinhos estruturantes que a gente acabou de ver. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar com os mesmos problemas estruturais e, consequentemente, como dizem agora, né, na linguagem de internet, cheio de mimimi, acusando sempre um terceiro das responsabilidades, quando as oportunidades elas estão bem na nossa cara aqui, a gente simplesmente faz questão, às vezes, de não vê-las. Então, vou voltar. Quais são os nossos desafios? Preparar esse mercado, formar essa gente e executar isso dentro desse pretexto com 6 níveis estruturantes. Isso sim é o que vai dar robustez para a internacionalização das nossas empresas e, consequentemente, da carreira de cada um de vocês. Tá bom? Bom, pessoal, eu estou vendo que está rolando aqui do lado, algumas perguntas, já está acabando aqui, nós já vamos entrar na questão das perguntas. E aí eu vi que vocês pediram para a Laura aí também os slides, obviamente, né? A gente tem um resumão final, para quem tiver interesse pode pegar essa história aqui. E eu gostaria de agradecer enormemente por esse processo que a gente teve aqui hoje. Muito legal esse papo com vocês. Ixi, quase que eu espirrei, desculpa. Aqui estão todos os dados de acesso de contato que a gente tem para a Bracomex. Além desses aqui, para quem quiser depois bater um papo comigo, estruturar, eu sempre passo. Me adiciona lá no Facebook. É fácil, Caio Pepe, ou no LinkedIn também, Caio Pepe. Será um prazer tê-los lá na minha rede, a gente vai poder, obviamente, conversar depois. Enfim, e agora eu estou aberto para perguntas aí, caso alguém as tenha. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer, e agora vamos às perguntas. Estou vendo que tem 4 aqui, né? Então deixa eu começar aqui com as perguntas que a gente já tem previamente estabelecidas. Só um minutinho. Vamos lá, o Cláudio me perguntou aqui. Que tipo de serviços seriam internacionalmente atrativos no exterior que pudessem criar uma demanda? Então, Cláudio, vamos lá. O primeiro ponto é que a gente precisa entender o mercado por meio de identificação dele, de pesquisa de mercado, para conseguir entender qual que é a demanda que esses compradores têm no exterior. Ou seja, a história é um pouco inversa, né? Não é assim, o que o mercado no mundo determina para eu começar a oferecer? O mercado precisa de tudo. E a gente não vai conseguir ter tudo. Então, qual é a história? A história central é um pouco diferente. É o que eu produzo, como é que eu identifico quem precisa do que eu produzo e quais são as adaptações que eu preciso fazer para que o meu produto possa ser vendido para esse cliente em especial. O próximo cliente é outra demanda e assim sucessivamente. Tá bom, Claudio? Ficou bacana? Muito bem. Legal, Patrícia. A gente já é colega lá no Face. Muito bem. Bom, o Dário me perguntou, como ser um empreendedor do comércio exterior, alguma dica? Sim, Dário. Qualificação. Qualificação, Dário. Esses dados que a gente está acabando de colocar aqui, eles são fundamentais. Ou seja, como é que eu faço para preparar, formar e executar? Aqui a gente deu macro, né? Agora a gente precisa buscar qualificação específica para que a gente consiga desenvolver modelos específicos. Maria, respondendo tua pergunta, o profissional do comércio exterior tem mercado em Recife, Pernambuco. Maria, eu vou além. A salvação nossa, lá na nossa região, lá, né, que a gente chama lá de PPA, né, que é Pernambuco, Paraíba e Alagoas, a única possibilidade que a gente tem é de começar a fazer com que a gente passe a internacionalizar as nossas operações e usar a SWAP como plataforma de exportação, que foi para isso que ele foi criado. A gente fez uma operação, a gente fez uma opção equivocada, né, de trazer apenas lá para a região de SWAP organizações que nós não tínhamos expertise prévia e a gente não conseguiu fazer com que o SWAP fosse o grande polo de exportação que a gente esperava. Qual que é a ideia? De novo, é retração desse modelo, começar a trabalhar nas micro e pequenas empresas e aumentar o fluxo de exportação. A partir daí, sim, não só temos mercados, como é fundamental que a gente passe a atuar dentro desse cenário, que é a nossa única opção. Legal? O Cleiton, como eu posso conseguir clientes para meus produtos? Então, Cleiton, volto para aquela questão que a gente viu lá. Modelo de inteligência comercial, identificação de mercado no exterior. Essa é a dica, ou seja, entender o que eu vendo, entender quem compra aquele produto e a partir de então começar a customizar para esse mercado.
Deixa eu pegar uma aqui do Guimeira. Pessoal, quem está perguntando no meu Facebook aí é Caio Pepe, tá? Eu vou escrever aqui para vocês. Aí, tanto no Facebook como no LinkedIn, ele é igualzinho, tá? Muito bem, deixa eu voltar aqui, porque eu perdi uma da Maria. Pois é, Maria, não tem mesmo. O Guimeira aqui, as exigências dos órgãos brasileiros ajudam ou atrapalham perante outros países. Então, Guimeira, a situação é a seguinte: nós somos complicados, né? O nosso modelo de comércio exterior é bastante complexo. Entretanto, ele é complexo para mim e para você. Então, assim, a reclamação do nosso modelo ela não faz muito sentido, porque as regras são as mesmas para todo mundo. É óbvio que quando você passa a atuar fora, o processo é muito mais simples, muito menos burocrático. Mas quando atuando de Brasil para Brasil, as regras são iguais. Então, todo mundo enfrenta o mesmo problema. SL Dias, para ingressar na área de logística nacional não é preciso experiência? Então, SL Dias, em qualquer área de atuação é preciso experiência, né? Ou seja, ninguém vai contratar alguém para atuar no grande agente de carga para ser presidente da empresa se esse profissional não tem grande experiência. Por meio de qualificação, a gente passa a ter a oportunidade de inserção, né, de ingresso no mercado e, consequentemente, melhorar a nossa carreira ao longo do tempo. Tá bom? Bom, já Campos, quais as áreas do comércio dá mais retorno financeiro? Bom, vamos lá. 3 grandes áreas, né? Identificação de mercado, área de negociação, que é a área de trading, e a área de operação. Não dá para a gente definir o que é melhor, o que é pior, né? Mas a questão central é, obviamente, onde tem mais gente, mais concorrência. Eu te diria que o grande negócio de comércio exterior ele está na área de trading, na área de identificação de mercado e na área de negociação internacional. Essas são as áreas menos comotizadas e, consequentemente, que apresentam melhor possibilidade de ganho. Tá bom, já? A Maria aqui de novo, é a Bahia também, né? Mesmo processo. A Exiliraniane. Qual é a melhor maneira para saber os trâmites de comércio exterior para ajudar empresas que querem atuar no comércio exterior, mas não sabem como? Você tem um monte de possibilidades, né? Por exemplo, a Abracomex é um desses centros, né? Por meio dessas palestras, por exemplo, não só essas, mas palestras mais específicas, a Abracomex ajuda todo mundo nesse sentido, tá bom? Bom, tem mais gente aqui, ó, que está pedindo como pegar os slides da palestra. A Laura vai ajudá-los aí do lado. Atrapalha sim, Patrícia, de novo sobre o burocracia, mas eu gostaria de enfatizar. Quando a gente. Deixa eu voltar um slide lá, porque isso aí é mimimi, hein, gente? Temos que tomar cuidado com essa história aí. Eu queria voltar alguns slides de novo para a gente voltar. Processo de formação dentro do modelo de formação de comércio exterior brasileiro, que é burocrático, que é complexo, que é difícil, enfim, tudo você já sabe. Mas essas regras elas valem para todos. Consequentemente, né, como a gente diz lá na minha terra, lá na Moca, lá em São Paulo, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, SL Dias, eu vou te falar o que eu falei para nossa amiga lá em cima. É a grande demanda que a gente tem de profissionais hoje. A gente precisa de profissionais na área de operações internacionais para conseguir escoar a produção, né? Então, assim, quanto mais profissionais qualificados a gente tem, melhor será. Consequentemente, faça o programa, se qualifique, que as perspectivas elas são gigantescas, conforme a gente viu aqui. Legal, Patrícia, é isso mesmo. Muito bem. Não tem muito jeito. Tá bom, pessoal? Bom, galerinha, de novo, foi um prazer. Eu queria desejar para vocês um feliz ano novo, um ano com muita prosperidade, muitos bons negócios, muitos modelos de internacionalização para vocês e para suas empresas. Busquem sempre qualificação e, como eu falei, eu estou lá à disposição de vocês, tanto no Facebook como no LinkedIn, para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Então foi um prazer e eu espero revê-los bem em breve. Tá bom, gente? Um grande abraço, feliz ano novo e um 2007 com bastante prosperidade. Um abraço.